gostaria de lembrar que, mais uma vez, nós vamos sortear exemplares do livro Em Busca da Melhor Cidade, Análises, Ideias e Soluções para as Cidades do Brasil. É um livro que tem artigos de estudos de várias personalidades que colaboram com o Espaço Democrático, um deles, o nosso próprio Paulo Simão, que escreve exatamente sobre isso que nós estamos discutindo aqui hoje, a questão da habitação nas grandes cidades de todo o país. Rubens, você quer... Eu queria fazer aqui uma ponderação. Foi falado na mesa que nós temos cerca de 1 milhão de financiamentos por ano. Isso movimenta uma gama de empresas muito grande. Nós sabemos que as grandes empresas brasileiras têm uma boa imagem, constroem obras gigantescas até fora do Brasil. Qual é o perfil dessas empresas que fazem essa movimentação extraordinária de construção de unidades de casas populares? Deixa eu acrescentar então, já que você tocou nesse assunto, o Fernando Albuquerque, lá de Fortaleza, nos envia uma questão que tem correlacionada, que é a seguinte, a pergunta dele. O envolvimento do setor privado na construção e comercialização das casas populares não estaria onerando os preços das mesmas? Pergunto para vocês. Bom, eu diria primeiro o seguinte, viu, Rubens? Hoje nós temos um perfil muito variado de empresas que estão no programa do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Não é? Se você tem, de fato, essas empresas de maior porte, que você citou, que tem uma amplitude muito maior de atividade do Brasil e fora do Brasil, nós temos hoje mais de 2.000 empresas de porte pequeno e médio, espalhadas por todo o Brasil, construindo habitação de interesse social. E te diria mais, né? Na primeira etapa, elas foram responsáveis por mais de 85% das unidades construídas. Agora, na segunda etapa, houve uma redução da sua participação, mas eu te garanto, eu não tenho ainda as estatísticas, que não será menos de 65%. Portanto, a micro, média, pequena e média empresa da construção é muito importante para o programa e na capilaridade do setor. Essa é uma visão equivocada de que a empresa vai encarecer, né, a habitação. Esta, ao contrário, é a forma de baratear, porque a empresa tem a sua organização, o seu processo construtivo organizado, ela faz em volume e o que permite a ela, de maneira formal, com qualidade, com responsabilidade, de construir mais rapidamente e mais barato do que a informalidade. Né? Aliás, essa é uma coisa que nós temos que perseguir nesse Brasil, né? Reduzir cada vez mais a informalidade em qualquer setor, em especial no setor da construção civil, que só teve problemas, só deixou problemas graves no passado. Não se pode conceber mais montar um projeto habitacional de algumas bilhões de unidades por ano que não seja através da formalidade de empresas responsáveis que têm procedimentos e sabem construir esse tipo de casa. Portanto, não há a menor fundamento essa preocupação. Se você me permitir, vou dar um dado concreto aqui de São Paulo. Nós fizemos um plano municipal de habitação na gestão passada e para zerar o déficit até 2024, a gente precisaria produzir 40 mil unidades para famílias que ganham até 6 salários mínimos por ano. E hoje as 3 esferas de governo juntas, em São Paulo, não conseguem produzir 10 mil. Então, seria um desperdício a gente se privar da ajuda da iniciativa privada, que, como o Paulo falou, tem uma capacidade organizada, implementada já para ajudar. O que acontece é que a iniciativa privada atua nas faixas mais altas por causa da inviabilidade de atuar na habitação de interesse social, o que agora passou a ser mais interessante justamente com os programas que estão sendo inovadores, aí, como Minha Casa Minha Vida e outros. Então, eu acho que é um ganha-ganha se a gente conseguir viabilizar que as empresas que correm risco tenham algum resultado, né, porque, evidentemente, senão elas não vão se interessar, e aproveitar essa enorme força de trabalho para contribuir para a diminuição do déficit habitacional. Eu quero agradecer a participação de muitas pessoas aí de todo o Brasil que estão enviando comentários ou perguntas aqui para a mesa. Queria citar aqui a Maria Estela Piffer, de São Paulo, o Diego Macedo da Silva, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o Fabrício de Melo, de Pato Branco, no Paraná, e o Rafael Schilling,
também de São Paulo, capital. Quem enviou uma pergunta para a mesa também foi o vice-governador do Rio Grande do Norte e também presidente do Diretório Estadual do PSD, que é o vice-governador Robinson Faria. A pergunta que ele faz é a seguinte: eu percebo que muitas áreas onde são instaladas unidades oriundas do programa Minha Casa Minha Vida estão localizadas em regiões distantes dos centros das cidades. Urbanização e acesso ao transporte público têm sido contempladas. Pergunta: a urbanização e o acesso ao transporte público têm sido contemplados quando da implantação dessas unidades habitacionais? Quem quer responder? Pode. Henriqueta? O programa Minha Casa Minha Vida, ele tem como pré-condicionantes a existência de acesso, a existência de infraestrutura completa, tanto infraestrutura rua, água, esgoto, energia, drenagem, como também escola, posto de saúde, creche. Ele tem esses pressupostos obrigatórios para aprovação dos projetos, né? O Minha Casa Minha Vida tem evoluído um pouco e agora, mais recentemente, tem uma portaria aí do Ministério que está disponibilizando recurso para a execução dentro da área de intervenção do programa, quer dizer, dentro da área do projeto, de escola, e de creche, e de posto de saúde, de área de lazer, com recursos do governo federal, cabendo ao município e ao Estado buscar e garantir a instalação dos equipamentos e colocar aquela unidade para funcionar de tal forma que você possa entregar essas unidades prontas no momento em que a população ocupa as unidades habitacionais e, dessa forma, garantir um trabalho social mais eficiente para esses moradores dos novos conjuntos. Vamos, então, ouvir mais uma pergunta de um desses habitantes de São Paulo, gente da população, que foi ouvida por nós aí nas ruas. Mais uma pergunta. Por que o governo realmente não faz um financiamento para pessoas que ganham até um salário mínimo? E abre realmente isso para o povo? Petrus? O Minha Casa Minha Vida, ele, vamos dizer, na faixa 1, ele é voltado para quem ganha, não é até um salário mínimo. Pode ganhar R$500 por mês, que ele vai ter acesso à sua casa. Minha Casa Minha Vida, ele vai pagar em torno de R$50 por mês, ou seja, 10% da renda. Se ele ganhar R$1.000, vai pagar 100. Se ele ganhar R$500, ele vai pagar 50. E vai pagar isso durante 120 meses e vai receber a escritura do imóvel. Agora, o que a gente entende, e a população, vamos dizer, esse anseio da população, é que você não consegue construir o número de unidades necessárias para cobrir o déficit, vamos dizer, nessa faixa de renda da população, né? Desse déficit que o Paulo Simão comentou, eu acho que a Henriqueta já falou dele, o Ricardo também, de em torno aí de 5,5 milhões de unidades, né? É tanta unidade que o número não é tão importante. 85% a 90% se concentra em famílias com renda mais baixa. Quer dizer, não há também dinheiro de governo federal, estadual, municipal que chegue para poder suportar um programa que atendesse toda essa população, né? Mas o Minha Casa Minha Vida foi um passo importante. Hoje nós já temos aí em torno de 2,5 milhões de unidades contratadas, né? Desses 2,5 milhões de unidades contratadas, nós temos 1.300.000 unidades já entregues, né? E grande parte dessas unidades para essa população mais necessitada. É pouco ainda? É pouco, mas é um primeiro passo. Eu acho que por isso que a gente deve insistir, e é esse também o fundamento da PEC da moradia digna, é que a habitação que entrou vamos dizer, no debate da sociedade civil, ela seja uma política perene e ela independa deste ou daquele governo, né? Eu acho que a intenção de todo brasileiro e de toda a sociedade civil é que a gente tenha agora uma política habitacional que cada vez mais possa atender essa população de renda mais baixa, e uma das formas de isso ser alcançado
é a questão desta PEC que se encontra no Congresso, né? Ela perdeu um pouco a força em 2007 e 2008, a força que tinha, porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele acabou sendo acima das expectativas de quem estava defendendo aquela PEC, mas eu acho que agora já está na hora da gente voltar a discutir isso, até para que se dê continuidade nesse programa habitacional. E essa nossa espectadora que deixou essa pergunta, eu acho que ela tem toda a razão em estar batalhando pela sua casa própria, de continuar sonhando com a sua casa própria, de procurar os órgãos públicos e as entidades da sociedade civil onde são feitas essas inscrições. Agora, na medida do possível, o governo federal e o programa Minha Casa Minha Vida vêm atendendo essas faixas e, repito, com subsídios que vão de 80% a 90% até do preço das unidades. Aqui na cidade de São Paulo, se fosse possível se construir unidades, cujo valor poderia chegar a R$76 mil, a família de um salário mínimo de R$500 ou de R$700 pagaria os mesmos 10% de prestação, ou seja, R$50 a R$100, para morar numa unidade de 76 mil, só para se ver o nível de subsídio que tem. Pagaria durante 10 anos e teria a escritura definitiva do seu imóvel. Só para esclarecer, porque nem todo mundo acompanha essa questão do Minha Casa Minha Vida. Quais são as faixas, né, de pessoas que podem ser beneficiadas e por que valores? Quais são do Minha Casa Minha Vida? Na faixa 1, que a gente chama a faixa subsidiada fortemente pelo governo, são famílias que têm renda familiar de até R$1.600, ou seja, em torno aqui do estado, o salário mínimo em torno de 2,4 salários mínimos. Para quem ganha hoje de 1.600 a 2.325, ou seja, de 2,4 salários até aproximadamente 5 salários mínimos, o financiamento é disponibilizado com recursos do FGTS e também com subsídio de até R$25 mil de parte do preço que o governo federal mais o FGTS pagam do valor da unidade. Esse financiamento custa hoje de 4,5% a 6% ao ano. E, finalmente, para as classes, né, com maior renda de 2.325 até R$5 mil, o financiamento é concedido a taxas de 7,66% ao ano, até 3.900, a Henriqueta está falando, tem algumas faixas intermediárias, até 3.900 a 6% ao ano e de 3.900 até R$5 mil a 7,66% ao ano. Essas são as faixas atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Tá, obrigado. E chegou aqui uma pergunta para o nosso Ricardo Pereira Leite, vem do Zé Rubens Domingues Filho, aqui de São Paulo. A pergunta é a seguinte: São Paulo inovou com o seu programa de habitação social na Coab. Você pode falar a respeito? Esse programa é replicável em outros estados? Ricardo. Na verdade, como eu falei antes, nós temos que ser muito criativos. Eu acho que nenhum programa sozinho vai resolver a situação, né? Esse programa imobiliária social, ele usava a produção da iniciativa privada e ajudava a tornar isso. Tem vários incentivos que foram criados para favorecer para a diminuição do preço da unidade. Então, existia uma camada da população que, ao contrário da nossa espectadora que acabou de fazer a pergunta, ela tinha uma renda maior e, portanto, ela conseguia ser atendida pela iniciativa privada sem necessidade da habitação produzida pela própria Coab. Esse era apenas um dos programas que a gente procurou criar e que pode ser replicado, mas eu acho que a criatividade ela tem que ser ainda muito maior para que a gente possa atacar o problema do tamanho que ele é.